Olá, boa tarde. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, está aqui no Senado e vai participar daqui a pouco, a partir das 4 da tarde, da sessão especial em homenagem ao general Vilas Boas, assessor do Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto. A TV Senado vai acompanhar ao vivo toda a solenidade. E quem tem mais informações é a repórter Isabela Dutra, que fala direto do Salão Azul, em frente à presidência do Senado. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Eni. Estamos aqui ao vivo acompanhando os preparativos para o início da sessão solene em homenagem ao ex-comandante do Exército, general Vilas Boas. O general Vilas Boas já chegou, ele chegou acompanhado pelo presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Eles estão aqui na presidência do Senado, aqui atrás de mim, e aqui também está o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, que acabou de chegar. O general Vilas Boas, homenageado hoje, foi comandante do Exército até janeiro deste ano, quando foi para o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Ele entrou no Exército em 1967, então foram mais de 50 anos de exercício militar, de carreira militar. A sessão especial de hoje, a sessão solene, foi pedida pelo senador Chico Rodrigues. Segundo ele, é preciso homenagear o general Vilas Boas por seu trabalho e dedicação à nação e também pela preservação da democracia brasileira. Foram convidados para acompanhar a sessão hoje embaixadores, ministros de Estado, ministros de tribunais superiores, inclusive do Superior Tribunal Militar, e também familiares do general Vilas Boas. Eni? Obrigada, Isabela, pelas informações, e daqui a pouco nós vamos acompanhar ao vivo essa sessão especial. E a Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência pública hoje de manhã sobre Previdência e Trabalho. O papel do Senado no exame da proposta que veio da Câmara dos Deputados foi destacado no debate. A retirada da garantia constitucional de pontos da legislação previdenciária preocupa, assim como a insegurança jurídica que essas mudanças podem trazer. Nós vamos ter uma PEC aprovada hoje, depois vamos começar a discutir de novo outra PEC. Nessa outra PEC vai vir mais um monte de emenda, mais um monte de discussão, mais um monte de coisa. E segurança jurídica nós vamos ter nunca. Deveria ter tudo ser discutido agora. Se vai discutir uma PEC paralela, por que não discute agora? Volta para a Câmara, não tem problema. Mas faça agora, faça de uma vez, faça bem feito. Disseram que a desconstitucionalização proposta pelo governo havia sido extirpada da PEC, muito pelo contrário, com a idade mínima, a alíquota de contribuição, o equacionamento do déficit atuarial. Os debatedores têm expectativa de que os senadores revertam mudanças que ainda permanecem no texto e que trazem prejuízos para algumas categorias profissionais. Ainda traz um risco muito grande de um desmonte, da Previdência Pública, universal e solidária. É uma questão também da gente revisar o pacto constitucional mesmo, que espécie de trabalhadores a gente quer, porque esses trabalhadores vão estar servindo a população de modo geral. O trabalhador rural que no período da safra vai lá, trabalha 2 semanas, ganha 400, 500 reais, esse valor pode ser considerado para a Previdência Social. Só que das duas umas, ou o trabalhador tem que complementar essa diferença para chegar ao salário mínimo, ou ele vai somar 2, 3 contribuições para dar um mês de contribuição. Espero que o Senado corrija. Vários países do mundo que existe trabalho intermitente, muitos estão voltando atrás, estão mudando. O exemplo da Grã-Bretanha, que acabou com o trabalho intermitente. Não se trata aqui de ser contra ou a favor. Se trata aqui de discutir que reforma da Previdência é necessária e se ajusta aos interesses da maioria da população brasileira. O representante do Ministério da Economia fez uma exposição geral sobre a Previdência e de como a proposta está hoje, depois da aprovação pelos deputados. Ele explicou a necessidade de mudança nas regras das pensões por morte. O Brasil é hoje o país que mais gasta com pensão por morte no mundo. Nós gastamos quase 3%, cerca de 3% do PIB para pagamento de pensão por morte, Todos os outros países, eles têm essas condições para acesso ao benefício e geralmente não garantem, quase todos não garantem 100% na pensão por morte.
39 medidas provisórias tramitaram no Congresso Nacional no primeiro semestre, sendo 21 editadas pelo ex-presidente Michel Temer e 18 pelo presidente Jair Bolsonaro. Apenas 11 foram aprovadas por deputados e senadores e viraram lei. As medidas provisórias são normas com força de lei editadas pelo presidente da República em situações de relevância e urgência. Apesar de produzir efeitos jurídicos imediatos, elas precisam da posterior aprovação do Legislativo para se converterem definitivamente em lei. No primeiro semestre de 2019, 39 medidas provisórias tramitaram no Congresso. Alguns parlamentares acham que deveria haver um limite de MPs editadas pelo presidente. A proposta de emenda constitucional que apresentamos faz uma limitação do número de medidas provisórias que o Executivo tem que editar por ano. E, além disso, estabelece o prazo mínimo de suas tramitações na Câmara e no Senado. Eu defendo que a medida provisória, ao ser apresentada, ela tem que ter a sua urgência e a sua relevância. E num país tão dinâmico, um mundo tão dinâmico, não dá para você dizer se é 5, se é 10 ou se é 15. O importante é fazer com que elas sejam analisadas o mais rápido possível sobre temas específicos. Esse cientista político explica que a medida provisória foi criada em 1988, inspirada na Constituição italiana, que é parlamentarista. Havia uma tendência de se instalar o parlamentarismo no Brasil, e a medida provisória seria uma maneira de dar mais poderes ao presidente. Com sua habilidade política, o presidente José Sarney conseguiu manter o presidencialismo, mas como o trabalho dos constituintes já estava feito, ficou também mantida a possibilidade de uso da MP. Paulo Kramer faz uma análise do uso desse instrumento no Brasil. É uma tentação na mão de qualquer presidente. Quer dizer, qual é a tentação? A tentação de contornar os longos trâmites exigidos pelo processo legislativo, vamos dizer assim, normal, para aprovação de projetos de lei, né? Recorrer à medida provisória. Então, muitas vezes, coisas que poderiam tranquilamente passar por projeto de lei, porque não tinha, afinal, tanta urgência assim, né? Então... E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acabou de sair da presidência com o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, e o general Vilas Boas, que vai ser homenageado agora no plenário pelos serviços prestados ao Exército Brasileiro. A sessão estava marcada para as 4 horas da tarde e vai contar com a presença de militares, de generais e também de senadores. A sessão foi proposta pelo senador Chico Rodrigues. Eles estão, neste momento, entrando no plenário para o início da sessão, que vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV Senado. E mais tarde, no Senado Notícias Noite, você vai saber de tudo o que aconteceu na solenidade às 7h30 da noite no nosso telejornal. Agora o general Vilas Boas está se encaminhando para a mesa diretora do plenário do Senado para o início dessa sessão especial que vai homenageá-lo. Ele está recebendo os cumprimentos dos convidados que vão participar aí dessa homenagem e vai se encaminhando, então, para a mesa diretora do Senado, do plenário do Senado. O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, também participa dessa solenidade, ao lado do presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. O requerimento para a sessão especial é do senador Chico Rodrigues. Você está vendo aí, então, o general Vilas Boas sendo levado aí para a mesa diretora do plenário do Senado. Logo atrás, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, e os convidados da solenidade ainda se movimentando pelo plenário antes do início da sessão, que vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV Senado.
E os detalhes da sessão você acompanha logo mais às 7h30 da noite no Senado Notícias. Durante o recesso parlamentar, em julho, foram feitas obras no plenário do Senado para garantir aos cadeirantes a acessibilidade até a mesa do plenário. Antes não existia essa possibilidade de cadeirantes irem até a mesa do plenário, como vocês estão vendo agora, o general Vilas Boas acessando, então, por uma rampa, a mesa diretora do Senado. Essas obras foram concluídas em julho, beneficia a senadora Mara Gabrilli, que é cadeirante, e também os outros convidados, participantes, homenageados de sessões aqui no Senado Federal. O general Vilas Boas já está sentado na mesa do plenário. Ao lado, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. E à direita do presidente do Senado, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Vai começar, dentro de instantes, portanto, a sessão especial de homenagem ao general Vilas Boas. Ele vai ser homenageado pelos serviços prestados ao Exército Brasileiro e o plenário está bem repleto de convidados, de militares, de integrantes das Forças Armadas para essa homenagem. Estava sendo esperado também para essa sessão especial a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, mas ainda não foi confirmada porque ele estava viajando e ainda não chegou a Brasília. Portanto, a presença dele ainda não foi confirmada. Senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, vai sentar agora à mesa do plenário para ter início essa sessão especial de homenagem ao general Vilas Boas. Também à mesa a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, participa dessa sessão. O general Vilas Boas foi comandante do Exército entre os anos de 2015 a 2019. E hoje ele recebe essa homenagem pelos serviços prestados ao Exército. Você acompanha a partir de agora essa sessão especial de homenagem ao general Vilas Boas.